Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos diretamente aqui da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, aguardando o momento para iniciar a transmissão da Santa Missa nesta quinta-feira santa, a missa vespertina da Ceia do Senhor. A partir deste momento, você que está conectada conosco, pode compartilhar suas intenções, seus louvores, seus agradecimentos. Pode escrevê-los aí nos comentários. E eu peço também a vocês que, é claro, compartilhem esta live, esta celebração com seus familiares, amigos, pessoas enfermas, idosos. Compartilhem também em suas redes sociais, sobretudo através do Facebook. Compartilhem também através do WhatsApp. Hoje celebramos a instituição do sacerdócio cristão. Também celebramos Jesus, que nos oferece o mandamento maior, o mandamento do amor. Ora, apesar dos conflitos, Jesus entendeu que a grandeza de sua missão valia todos os riscos, pois o Pai estava com ele. Se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade, como nós podemos conferir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 42. Durante a ceia, tudo o que Jesus fala e faz é significativo. Suas palavras são acompanhadas por atitudes e gestos concretos, não ficam vazias, sem sentido, sem convencer ninguém. Ele está inteiro no menor dos seus gestos. Tudo nele manifesta o amor. Jesus, tomando o pão e o vinho, reparte entre todos, dando um novo significado para aquele alimento. É meu corpo e meu sangue dado por vós. Depois, Jesus, fazendo o gesto de acolhida que se usava em seu tempo, lava os pés dos apóstolos. O Criador se põe aos pés da criatura e pede permissão para amá-la. Jesus quer que seus discípulos aceitem e continuem este gesto de amor e também de serviço. Ele se coloca de joelhos diante do homem para que descubramos sua dignidade e nos amemos como ele nos amou. Se eu vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Meus amados irmãos e irmãs que estão entrando, estão se sintonizando conosco, se nós não formos capazes de compreender o amor de Deus por nós, nos sentiremos mal como Pedro. Não, Senhor, jamais me lavarás os pés, disse Pedro. Mas agora é a hora de deixar os protocolos e verdadeiramente assumir a amizade e a missão do Cristo. Se eu não te lavar os pés, responde Jesus para Pedro, não terás parte comigo. Para ter parte com o Senhor, devemos, assim como os apóstolos, encarar esta verdade. Aliás, São Paulo relembra a instituição da Eucaristia para preparar a comunidade para melhor celebrá-la, pois parece que os coríntios já não celebravam a refeição na unidade, mas faziam da ceia mais um motivo de desavença. Por isso, comungavam a própria condenação, como iremos ver na segunda leitura de hoje. Mas qual o sentido da Eucaristia se não for a celebração de uma vida dada e de um sangue derramado? Qual o sentido da toalha e da bacia na água, na ceia, se não for para também comungar deles? Ou seja, nos fazer lavadores de pés. É a grande proposta do amor de Deus para nós hoje. Podemos rever a celebração
como instituição de uma unidade. Meus amados irmãos e irmãs que estão sintonizando conosco, a Eucaristia é um compromisso que Deus tem conosco de nos alimentar, alimento que dura até a vida eterna que o Filho do Homem nos dá. Compromisso da presença de Jesus em nosso meio. Quem come minha carne permanece em mim e eu permaneço nele. É o compromisso com a nossa salvação, que eu não perca nenhum daqueles que me deu. Compromisso de comunhão plena com ele. Quem come a minha carne viverá para mim. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos aguardar então, daqui a alguns instantes daremos início a esta solene Eucaristia, a missa vespertina da Ceia do Senhor. Vai deixando aí os seus comentários, as suas preces, os seus agradecimentos e louvores. E peço mais uma vez, compartilhem esta live com seus amigos, familiares, quanto mais possível melhor, para que nos unamos em oração, nos unamos em um só espírito, um só coração, uma só alma. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, esta celebração da Ceia do Senhor é a porta de entrada para o Tríduo Pascal do crucificado, sepultado e ressuscitado. Jesus realiza aliança com seus discípulos, ressignificando a Ceia Pascal como memorial de sua entrega na cruz. Celebremos esta ceia deixando-nos ser transformados pelo mistério do Senhor. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo para que tenha piedade de nós, pecadores.
Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial.
O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele me fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo.
e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de dizer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos na quinta-feira desta Semana Maior, a Quinta-feira Santa. Com esta celebração, iniciamos a celebração da própria Páscoa, o Tríduo Pascal, que culminará, evidentemente, no próximo domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. Hoje pela manhã, em nossa Catedral Diocesana, na cidade de Limeira, nosso Bispo Dom José Roberto Fortes Palau celebrou, acompanhado de alguns poucos sacerdotes, a Missa do Crisma, pela qual os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais e também são abençoados os óleos dos catecúmenos, dos enfermos, e consagrado o crisma, óleo este utilizado em algumas circunstâncias sacramentais da Igreja, como na própria celebração do batismo e nas ordenações presbiterais e episcopais, além, é claro, das consagrações de altares e dedicação de templos. Mas esta é a missa vespertina da Ceia do Senhor, que nos traz algumas recordações memoriais. Memoriais são recordações importantes. A recordação de Jesus, que nos dá o maior mandamento, que é o mandamento do amor. A recordação da instituição do sacerdócio cristão. E também, é claro, a recordação da instituição da Eucaristia. Deixemos-nos iluminar pela palavra de Deus que acabamos de ouvir. A primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 12, que nos descreve a Páscoa dos judeus. Mas esta descrição é um memorial, não serve para ensinar como celebrar esta Páscoa. Como sabemos, ela era a recordação da passagem do povo. O povo de Deus que era escravo no Egito, de lá foi tirado para a liberdade, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto. Antigamente existiam outras formas de celebrações pascais, como a Páscoa dos Pastores, a celebração dos ázimos. Mas no período do Êxodo, estes elementos, a Páscoa dos Pastores e dos ázimos, ainda não estavam integrados na celebração da Páscoa dos judeus. Isso aconteceu apenas após a reforma de Josias. Mas por que então este texto do Êxodo apresenta estes elementos? Para compreender isso, devemos ter em mente que este texto foi produzido no período do exílio na Babilônia, portanto, mais ou menos 600 anos depois do Êxodo. E por quê? Porque aquele povo que sofria, que estava perdido, desorientado durante o exílio, precisava retomar a celebração da Páscoa como memorial dos grandes feitos que outrora Deus havia feito em favor do povo, libertando-o da escravidão e constituindo-o como seu povo, colocando diante de si um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de amor, de liberdade e de mais vida. Assim como no passado, Deus
conduziu o seu povo, agora no exílio também haverá de reconduzi-lo de volta para a sua terra. Mas o importante para nós hoje é percebermos que esta é a festa da partilha. Quando o povo que estava no Egito recebeu as orientações para aquela celebração, foi recomendado que chamassem as famílias menores para que partilhassem o cordeiro imolado. É também a festa da vida, onde o sangue do cordeiro foi passado, a morte não entra. E também, é claro, os ázimos, que recordam aí a pressa que o povo tinha para fugir do Egito. E as ervas amargas, como recordação do momento difícil vivido pelo povo durante a sua permanência no Egito. E esta leitura já nos prepara o espírito para entender o sentido da Eucaristia que Jesus instituiu. Aliás, a segunda leitura que nós ouvimos da primeira carta de São Paulo à comunidade de Corinto, no capítulo 11, nos traz a mais antiga narrativa da instituição da Eucaristia. Aquela comunidade paulina, lá pelo ano 55 depois de Cristo, já celebrava a Eucaristia, ainda não com este nome propriamente, mas já se fazia presente. Mas por que Paulo faz questão de recordar aquilo que ele diz ter recebido do próprio Cristo? E, portanto, deve ser algo acolhido pela comunidade. Porque aquela comunidade, embora cristã, vivia algumas realidades que não eram compatíveis com uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Havia muitas diferenças entre senhores e servos, entre ricos e pobres que trabalhavam e não podiam chegar a tempo para a celebração, não participavam da comunhão da mesa, sobrava para eles apenas o resto. Ou seja, os pobres eram excluídos da comunhão. Apenas uma elite muito reservada participava, adiantando-se na refeição, para que depois os mais pobres chegassem para participar da celebração da Eucaristia. E é claro, Paulo se irrita com isso. Paulo fica indignado com esta situação, porque entende que ela é uma contradição. Comungar o corpo e sangue de Cristo e desprezar os irmãos, excluir, não viver a partilha também da vida, é comungar a própria condenação. Olha como Paulo usa palavras muito duras com a comunidade. Ele está, na verdade, exortando de forma bastante enérgica aqueles cristãos para que retomem o essencial daquilo que Jesus deixou na Eucaristia, que é uma ação de graças, que é a fração do pão, é a partilha do mesmo Cristo. Quando nós vamos à missa e comungamos, nós recebemos o mesmo pão, o mesmo vinho, o mesmo corpo e sangue, o mesmo Cristo. Não é um Cristo para cada um que está presente na celebração eucarística, não. Nós não vamos receber cada um o seu Cristo, mas é um único Senhor que se dá a todos aqueles, a toda a Assembleia presente naquela celebração da Eucaristia. Por isso, ela é este memorial insuperável da Páscoa. Mais importante, inclusive, que a própria Páscoa dos judeus, que recordava o êxodo, a saída
da escravidão do Egito. Supera porque ela é capaz de conduzir da morte para a verdadeira vida junto de Deus. E ouvimos esta passagem do Evangelho do capítulo 13 do Evangelho segundo João. Notemos uma peculiaridade de João, que é muito importante. Ele não ilustra, não faz a narrativa da celebração da Páscoa que Jesus fez com os seus apóstolos. Ele não cita a instituição da Eucaristia. Tampouco cita a Páscoa dos judeus. E por que João faz isso? Claro que é motivado por sua teologia. Porque Jesus, segundo João, celebra a sua Páscoa na cruz e na ressurreição. Para João, o momento da cruz é o grande momento da manifestação, da glorificação de Deus na pessoa de Jesus. Mas destaquemos aqui alguns elementos importantes a partir desta perícope do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O primeiro elemento é a Páscoa de Jesus, que mostra um tempo novo. Nós vimos, de certa forma, isto na primeira leitura. Mas Jesus está consciente do que está acontecendo. Ele sabe que a sua hora está chegando. A que se refere esta hora de Jesus? Momento em que ele há de ofertar a sua vida no lenho da cruz. E esta sua oferta significa que Deus amou-nos até o fim. O Evangelho que nós ouvimos na sua primeira parte diz isto: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Também, em segundo lugar, a cena do lava-pés. Normalmente, neste dia, a igreja repete simbolicamente aquele gesto de Jesus, lavando os pés de algumas pessoas, recordando a comunidade apostólica, os 12 que estavam com Jesus. Hoje não faremos isso, seguindo as orientações da Santa Sé, por questões óbvias. Estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Mas o lava-pés é um gesto muito importante. Duas palavras aqui, e vamos repeti-las bastante, porque elas são essenciais: amor e serviço. Amor e serviço. O contexto é sim de uma refeição, de uma reunião de comunhão e de partilha entre Jesus e os seus apóstolos. Mas Jesus, tendo ocupado o seu lugar de honra, ensina que honra e autoridade significam uma outra coisa, seguramente diferente da compreensão que tinha Pedro, mas sobretudo Judas, porque Judas pensava as coisas apenas segundo a sua ambição pelos bens materiais, pelo dinheiro, por suas vantagens que poderia alcançar. Mas a norma para Jesus é sempre amar e servir, o que significa dar a vida, e Ele dará o exemplo disso. Ora, Ele despojou-se de seu manto e colocou na cintura uma toalha, cingiu-se com uma toalha. Que gesto subversivo este de Jesus! Aquele que de fato é Senhor passa a atitude de um servo, torna-se um servo, inclina-se diante daqueles que seriam seus súditos para lavar-lhes os pés. Ora, Jesus, Ele vai dar a vida por aqueles que Ele lava os pés, que por sua vez recorda todo o povo de Deus,
toda a humanidade. Mas dali nasce um pedido para que eles façam a mesma coisa. O cume do lava-pés, o ponto alto, não está ainda na descrição, na perícope do Evangelho que nós ouvimos hoje. Nós vamos chegar ao ponto máximo do gesto de lavar os pés amanhã, sexta-feira da Paixão, quando Jesus morre na cruz. Ali, o gesto de amor e serviço que Jesus começou no lava-pés chegará ao seu ponto alto. Terceira observação: a resistência de Pedro. Devemos nos colocar no lugar de Pedro. Pedro ainda não tinha entendido em que consistiam as palavras, os gestos, enfim, a missão de Jesus. Ele não compreende. Ele ainda acha normal que haja diferenças entre servos e senhores, que hajam alguns muito privilegiados e outros jogados à margem, e que estes devem sempre estar a serviço dos demais. Mas Pedro precisa aprender bastante ainda. É preciso aprender com Jesus a pensar diferente. Pedro questiona: mas Senhor, me lavarás os pés? E Jesus até responde: olha, se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Ou seja, aquele que não aceita que todos somos servidores, independente da posição que ocupamos, não pode entender a mensagem de Jesus, porque não entendeu como é possível amar do jeito de Jesus. Assim, não pode entrar na dinâmica do projeto de Deus. Não pode, porque não é capaz de, como Jesus, tornar-se servo. E é triste quando nós não seguimos o exemplo de nosso Mestre. Todos nós, fiéis leigos, ministros ordenados, agentes de pastorais, de movimentos, coordenadores de comunidade, quando não entendemos o que Jesus quis dizer, temos a pretensão de ser senhores, senhores dos outros, senhores em nossas comunidades. É um grande equívoco. Se dentro de uma comunidade cristã seus membros entenderam a mensagem de Jesus, ninguém vai querer ser senhor de ninguém. Não. Todos vão querer e devem desejar ser servos uns dos outros. Pedro ainda não tinha entendido isso, mas hoje nós temos condições de entender à luz do mistério pascal de Jesus Cristo. E, por fim, uma quarta observação. Trata-se daquilo que até agora nós afirmamos, mas é preciso realçar. É o serviço, o grande ensinamento de Jesus. Ele, mestre e senhor, só o é na dinâmica do amor e do serviço. Nos perguntemos: podemos continuar seguindo os passos de Jesus sem esta disposição ao amor e serviço? Eu disse há pouco, vamos repetir muito estas duas palavras: amor e serviço. Nós hoje somos a comunidade de discípulos e discípulas. Ele lava os nossos pés. Não busquemos recordar isso apenas
para nos tornar, quem sabe, privilegiados porque temos os pés lavados por Jesus. Não. De nada valerá tudo que estamos recordando como memorial vivo nestas celebrações pascais. Nada terá sentido se nós não nos dispusermos no serviço pelo amor, que, instruídos pela palavra de Deus que acabamos aqui de ouvir, tenhamos nossa mente renovada, transformada. Teremos os nossos corações ardentes no desejo de servir o Cristo que se colocou como nosso servidor. Assim seja. Alimentados pela palavra do Senhor, elevemos as nossas preces a Deus, dizendo a cada invocação: ouvi vosso povo, Senhor. Ouvi vosso povo, Senhor. Fortalecei a vossa igreja, Senhor, na vocação de ser servidora e pobre, assim como o vosso Filho, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, Senhor. Guardai em vosso amor os ministros ordenados da igreja, para que sejam autênticos servidores do vosso reino, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, Senhor. Suscitai sempre em vossa igreja o compromisso eucarístico de sermos um só corpo e um só espírito, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, Senhor. Acolhei, ó Deus, as preces do vosso povo reunido em oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho e do vosso unir com a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote,
oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo José Roberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos neste dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se aos seus discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e deu o pão a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar a vocês então que amanhã, sexta-feira da Paixão, fazemos memória da morte do Senhor. Um dia para mais intensamente meditarmos a palavra de Deus. Faço esta recomendação. Também às 15 horas iremos transmitir a ação litúrgica da Paixão do Senhor, que é a celebração mais importante da sexta-feira da Semana Santa. Então recordo às 15 horas, e desde já eu peço a vocês que se sintonizem neste horário conosco para acompanhar, para rezar e assim fazer este memorial. Nós já estamos celebrando a Páscoa, não celebramos apenas no domingo, mas quando se inicia o Tríduo Pascal, em momentos celebrativos diferentes, é que nós celebramos a Páscoa, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a missa não tem bênção final, apenas vamos, segundo as orientações litúrgicas, depositar no sacrário aqui o pão consagrado, Cristo eucarístico, que deverá permanecer. Esta reserva eucarística que aqui está é consumida na celebração de amanhã. Agora é o tempo de realmente nós entrarmos em profundo espírito de contemplação do Cristo, o servo padecente, o servo que sofre, o servo que doa a sua vida pela nossa salvação. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos eternamente ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos eternamente Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos eternamente Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.